Congratulaciones por su dedicación en continuar creciendo, aprendiendo de Dios. Estar acá hasta ahora. E los invito a tomarmos nosso assento. Alguns que ainda estão chegando hasta acá. Se queres vir mais para perto, puedes vir. E reflexionarmos esta noite na última ponência de uma forma um pouco mais prática. Deus tem nos falado de maneira muito prática estes dias. Eu quero les falar sobre a igreja em movimento e a comunidade em transformação, pero hoje por meio de um exemplo bíblico. E eu quero desafiar você em esta noite, em la última ponência, instantes finales em que estamos acá reunidos juntos, mirar su ministério, mirar su vida, mirar su igreja e sair de acá com algumas decisões práticas diante de Deus. Si tienes entonces papel, puedes anotar. Pero quero invitar você agora a orar. Orar por seu coração, orar por seu ministério, orar por sua igreja. Então, se puedes, baje sua cabeça por um instante. Haga uma oração silenciosa a Deus. Por seu coração, por sua igreja, por el seguinte passo, depois destes 2 dias que Deus nos tem regalado. Qual é o próximo passo? Oh Deus, te alabamos por estes dias. Te alabamos por tu palavra, te alabamos por tu presença. Te alabamos por tu Espírito que trabalha em nós outros para trabalhar por meio de nós outros. E oramos ao Senhor em esta noite e te pedimos, dá-nos a tua palavra, porque é tu palavra e só o Senhor pode nos dá-la. Precisamos escutar tu voz. Oh Deus, que tienes hablado a seus pastores, liderazgo, a tua igreja em Bolívia. Te alabamos, oh Deus, por esse tempo em que você tem investido em nossas vidas e ministérios. E nos apresentamos perante ti esta noite, com nossos corações abertos, para que trabalhe em nós outros, ó Deus. Precisamos escutar a tua voz. Consagramos a ti este tempo. Que haja luz e fogo acá esta noite. Luz em la mente, fogo em el coração. E dá-nos direção do seguinte passo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Hermanos, lhe pido perdão porque vou falar mais uma vez em portunhol. Amém. E quero invitá-lo a imaginar comigo. Podes poner acá? Ok. Nosso tema esta noite é Igreja em Movimento, Comunidades em Transformação. Quero invitar você a abrir sua Bíblia esta noite comigo em Hechos 19. Leemos do verso 8 a 10, pero muito obrigado. Imagine-se uma cidade em la qual cientos de chicas com solamente 12 anos de idade, todos os anos são entregadas por seus próprios padres para prestar serviços sexuais a los turistas.
Imagínense uma cidade em que homens e mulheres trabalham em condições precárias, trabalho escravo, para a produção de estátuas religiosas, para a comercialização em los mercados públicos de esta cidade. Puedes, adelante. Okay. Só um clique, né? Agora imagine famílias inteiras em essa cidade estão involucradas em uma espécie de ocultismo, bruxaria, feticheria, todas incentivadas por livros vendidos em las tiendas de esta cidade. Imagine-se que esta é uma cidade involucrada em uma cultura pluralista, hedonista, regida por el placer imediato. Imagine que esta cidade influencia a cultura de muitas outras cidades em sua própria região. Agora imagine que o evangelho chega a esta cidade e passa a ser anunciado com integridade e relevância. Em forma gradual, homens e mulheres escutam o evangelho, se rendem ao evangelho, suas vidas são transformadas e os próprios sistemas sociais são cambiados. Niñas não são mais entregadas por seus próprios padres para serem abusadas sexualmente. Os padres passam a reconhecer o valor de seus filhos, a dignidade de seus filhos, e não os entregam mais para serem abusadas sexualmente por los turistas. Em el mercado de la ciudad, ya no se venden más estátuas y amuletos. El mercado se desestabiliza e nuevas fuentes de empleo começam a surgir em la ciudad. Acontece. Ok. Levante. Agora imagine que as pessoas deixam de ler os livros de ocultismo, deixam a brujeria. Eles não só deixam de ler os livros, sino los levam a la plaza pública para queimá-los, como prueba de que su compromisso agora é com o evangelho de Jesucristo. Ok? Imagine que da mesma maneira como esta cidade influenciava essa região de maneira negativa, propagando o hedonismo, culto ao prazer, propagando a exploração sexual de niños e niñas e adolescentes, propagando a injustiça social, propagando a mão de obra escrava. Agora esta cidade empieza a influenciar outras cidades com o evangelho de Jesucristo. Que cidade é esta, irmãos? Les hablo de la ciudad de Éfeso, en el siglo I, un ejemplo bíblico de iglesia en movimiento actuando
para a transformação da comunidade. Pero podemos dizer que humanamente hablando, era praticamente impossível que o Evangelho de Jesus se estabelecesse na cidade de Éfeso. Por quê? Em el século I, Éfeso era considerada uma metrópole com mais de 250 mil habitantes. Éfeso era um centro político, cultural e religioso de toda a Ásia Menor. Quase todos os caminhos de aquela parte do mundo passavam por la cidade de Éfeso. Éfeso era o maior centro religioso do mundo romano. Ali estava o templo de Ártemis de los Efésios, a divindade com maior número de devotos da Ásia Menor. A devoção a Ártemis era a coluna que sustenia os sistemas de opressão em aquela cidade. Ela que motivava a exploração sexual de los niños, o trabalho em condições de esclavitud. Niñas eram exploradas sexualmente, porque eram entregadas por seus padres para servirem, para prestarem serviços sexuais em el templo de Ártemis. Pessoas trabalhavam na mão de obra escrava para produzir estátuas e amuletos que eram vendidos em el mercado como parte da religiosidade a Ártemis. A coluna de sustentação da opressão em la cidade era a devoção a Ártemis. Como um movimento que, a los ojos de los habitantes de Éfeso, havia surgido em uma cidade de la periferia del Império Romano, liderada por um desconhecido rabi judío de uma cidade insignificante chamada Nazaré, ao qual foi seguido por um grupo de homens simples e desqualificados. Como um movimento assim pode penetrar em uma cidade com uma religiosidade tão elaborada e que os sistemas estão contaminados por os valores e comportamentos generados por essa religiosidade? Humanamente isto é impossível. Isso ocorre, irmãos, porque o Evangelho de Deus, quando é predicado e demonstrado com integridade e relevância, impacta e redimensiona vidas, relacionamentos e sistemas sociais. Assim como Éfeso, hoje, nossas comunidades nos apresentam muitos desafios. Como nossas comunidades nos desafiam hoje? Eu quero invitar você a trazer a sua mente um ou dois desafios de sua comunidade. Traga um desafio, dois. Como a comunidade nos desafia hoje? A comunidade nos apresenta pessoas que são diferentes de nós outros. Pessoas que têm histórias diferentes de nós outros. Borrachos, niños, jóvenes, diferentes. A comunidade nos apresenta desafios como a violência, o desemprego, a miséria, o materialismo, a poluição,
a ausência da família. Não sei como é acá em Bolívia, mas nas comunidades empobrecidas em Brasil, há uma enorme desestruturação da família. Há localidades em meu bairro onde não há, há muito tempo não há casamento. A cultura é do prazer imediato. Niños crescem em um contexto de ausência da família. A desesperança em los ojos de los jóvenes. Algunos que miram o tráfico como talvez a única forma de obter algo para suas famílias. A comunidade, a cidade nos apresenta muitos desafios. Se tienes papel em suas mãos, escreva agora desafio de sua comunidade. Onde estás? Desafio. Este é ninho de Felipe Camarão, bairro em que vivo. Ele vive na comunidade de La Guarderia. A comunidade de La Guarderia era uma guarderia da municipalidade que depois de cerrada foi tomada por algumas famílias que não tinham teto, casa, passaram a viver ali. Tempos depois havia como 200 ou 300 precários em la cerca, em redor de La Guarderia. Na comunidade de La Guarderia, com toda espécie de precariedade que podes imaginar. Havia uma igreja acerca da comunidade de La Guarderia, que a única coisa que hacía às vezes era ir hasta a comunidade, entregar papelzito e falar, Jesus te ama, então volver correndo para dentro da igreja. Gosto de mirar essa foto, porque ela me lembra aonde nos apunta a missão integral. Não nos apunta solamente a projetos, papel, congressos, nos apunta a serviço concreto perante a necessidade humana. Uma igreja involucrada com a Aleph decidiu involucrar-se com a comunidade de La Guarderia. A história é longa, mas através da ação política, esta igreja ajudou a comunidade a obter casas dignas. E hoje há projeto que trabalha com 150 niños e niñas desta comunidade, de outra igreja local, também involucrada com Aleph. Deus está transformando a comunidade de La Guarderia. E hoje ela não tem mais este nome. Está sendo cambiada. Deus cambia comunidades por meio da igreja local. Hechos 19, versos 8 a 10. Eu quero falar a vocês sobre alguns movimentos práticos do apóstolo Pablo em Éfeso, em la cidade de Éfeso, e que podem hoje à noite nos ajudar a tomar o seguinte passo depois de tudo que temos escutado de Deus. Hechos 19, 8 a 10. E entrando Pablo na sinagoga, falou com denuedo por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Qual era, hermanos, a mensagem de Pablo? Pero endureciendo-se algunos e não creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartou Pablo de ellos e separou a los discípulos, discutindo cada dia, aprendizagem participativa.
discutindo a cada dia en la escuela de uno llamado tirano. Así, continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam em Ásia, judíos e gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Quais são os 3 movimentos do apóstolo Pablo em la cidade de Éfeso, que provocam um cambio tão grande em la realidade da cidade e de suas comunidades? O primeiro movimento do apóstolo Pablo é um movimento teológico e estratégico. Podes repetir comigo? Movimento teológico e estratégico. E entrando Pablo na sinagoga, falou com denuedo por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mais ou menos o que vamos a fazer quando volvermos a nossas igrejas. Discutir e persuadir acerca do reino de Deus. Aqueles que conhecem a teologia do apóstolo Pablo, sabem que para Pablo havia uma certa primacia de los judíos escucharem primeiro a mensagem. Pero Pablo não toma suas decisões motivado por impulsos. Paulo não toma suas decisões motivado por emoções. Não. Paulo tem uma motivação teológica. Paulo pensa teologicamente. E sua teologia camina junto com sua estratégia. Pablo tem um pensamento teológico e tem um pensamento estratégico. Aqueles que conhecem sua teologia sabem que para ele, os judíos tinham uma certa primacia de escutar a mensagem. Pero Pablo também empezava. Porque Pablo empezou seu trabalho em Éfeso por la sinagoga. Porque Pablo sabia que o evangelho lega a nós outros, repleto de histórias do Antigo Testamento, que os judíos conheciam. Os judíos já tinham uma base que facilitava a compreensão da mensagem do evangelho. Pablo também empezava por lá a sinagoga, porque ali estavam pessoas que moravam na cidade de Éfeso, conheciam sua realidade, conheciam seu contexto, conheciam onde estavam, aonde viviam, conheciam a realidade, os desafios, os retos. Portanto, eles eram as melhores pessoas para empezar um movimento local na cidade. O movimento do apóstolo Pablo é um movimento teológico e estratégico. E é interessante porque é o primeiro encontro que motiva a criação da missionária tinha como tema seminário teológico e estratégico. Nós outros irmãos precisamos conhecer bem a teologia. Há que ter uma boa teologia da missão integral. Há que ter uma boa compreensão da visão bíblica do reino de Deus. Pero há que compreender nosso contexto. Há que compreender a realidade da comunidade em que nós outros estamos vivendo. Há que fazer as perguntas. Em Brasil, há uma frase que é muito dita, que é Jesus Cristo é a resposta. Alguns irmãos falam isso acá? Jesus é a resposta. Pero, qual é a pergunta? Quando nós perguntamos às pessoas qual é a pergunta, caímos em el perigo de estar contestando respostas que ninguém mais está fazendo. E não conhecemos as perguntas reais
que as pessoas estão fazendo acerca de nossas igrejas. Eu vivo em uma cidade que foi, por um tempo, uma das cidades mais pacíficas do Brasil. Pero de 10 anos hasta hoje, a cidade teve um crescimento da violência de quase 500%. E hoje a cidade de Natal é a cidade mais violenta do Brasil. E a 10ª mais violenta do mundo. Hoje estamos bem perto de ter em toda a província, uma província pequena, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, cerca de 2.000 assassinatos, homicídios, muertes, a maioria de homens, negros, pobres, com uma péssima situação escolar da periferia. Em junho passado, nós outros começamos a escutar a pergunta da cidade: que se pode fazer frente à violência? Um grupo de jovens líderes e alguns pastores decidimos, na época estávamos com 900 assassinatos e calculamos, em um mês mais deverá chegar a 1.000. Então decidimos poner 1.000 cruzes pretas em el principal cartão postal da cidade, que é a Praia de Ponta Negra. Pero um mês depois não eram 1.000 mortes, eram 1.100 mortes. O número superou nossa expectativa. E acá, em uma manhã, era feriado, as pessoas estavam na praia, jovens, pastores, ninhos, estávamos colocando, plazando cruzes, 1.000 cruzes, como um grande cemitério, e o principal cartão postal da cidade, para denunciar a morte de jovens, negros, pobres, a quem na parte da sociedade não se lhes interessa. E, meus irmãos, o que foi mais impactante para mim foi que quando nós outros tomamos essa decisão, pudemos falar com a cidade de uma forma que nunca hicimos antes. Eu pude falar em los programas de rádio de maior audiência da cidade. E um periodista homossexual mirar em meus olhos e perguntar: pastor, missionário, isso não está acontecendo porque as igrejas se cerraram dentro de suas paredes e não se preocupam com o que acontece na cidade? E eu tive que mirar aquele periodista e dizer sim, pelo a igreja começa a se mobilizar. E naquela noite, irmãos, em o principal periódico televisivo do Brasil, se chama Jornal Nacional, uma pequena ação de um grupo de jovens de uma cidade estava sendo destacada para todo o país. Porque um grupo de líderes decidiu escutar a pergunta da cidade e responder e contestar. Qual é a pergunta de sua comunidade? Quais são os retos de sua comunidade? Somos chamados, irmãos, a sair de cá com um compromisso de fazer um movimento teológico, de predicar em el púlpito sobre a missão, de predicar nas escolas dominicales, em los grupos pequenos, em reunir a liderazgo, em trabalhar com a liderazgo, pero também um movimento estratégico de escutar a voz da comunidade, de perguntar às pessoas quais são seus dolores. Um movimento estratégico e teológico, um movimento teológico, mas também estratégico. Eu estava alguns anos atrás em um bairro da cidade de Recife, no noroeste do Brasil, em um encontro como este, com um grupo de igrejas, e começamos a perguntar qual é
la dolor del barrio. E o barrio tinha um rio sujo, poluído. E todos os anos, muitas chuvas. E centos de famílias perdiam tudo o que tinham em suas casas. Porque quando chovia, o rio transbordava. Aqueles irmãos decidiram começar um movimento local para discutir a teologia, a cristologia, não, ou a soteriologia, não, para responder à pergunta que era sobre o rio. E o nome do movimento é Rio Limpio, Cidade Saudável. E hoje, cerca de algumas dezenas de igrejas estão trabalhando juntas. E conseguiram ter a atenção dos parlamentares, da prensa, da cidade. Hoje, parte da limpeza do rio já foi feita. Este ano, há alguns meses atrás, ano passado, centenas, milhares de irmãos saíram das ruas do bairro na caminhada. Não na marcha para Jesus, não, na caminhada por la realidade do bairro, por um rio limpo e uma cidade saudável. E como resultado, hoje, este ano, as chuvas foram muito fortes, mas não houve transbordamento do rio. Porque a municipalidade se viu obrigada a responder à ação da igreja e limpou uma parte do rio e não houve transbordamento e nenhuma família perdeu nada em suas casas. Se ao final desta conferência, deste congresso, 2, 3, 10 pastores do bairro se reúnem para um café e decidem empezar por uma área, pode ser os niños, pode ser a violência, pode ser os jovens. Qual é a pergunta do bairro? Qual é o desafio? Qual é o contexto? Segundo o movimento do apóstolo Pablo, Pablo tem uma agenda positiva. Quando Pablo empieza a predicar sobre o reino de Deus na sinagoga, ocorre o endurecimento de alguns que não creem e passam a maldizer a Pablo diante da multitud. Pablo atrai oposição. E meu irmão, deixa-me dizer uma coisa a você esta noite. Se você não quer oposição, não haga nada. Se você não quer oposição, não hable nada. Se você não quer oposição, não empiece nada. Viva de maneira medíocre. Porque se você quer ser usado por Deus para promover um cambio em sua comunidade, para promover um cambio em sua igreja, para ser algo relevante, transformador em la realidade em que Deus lhe tem colocado, meu irmão, minha irmã, deixa-me dizer isto, você terá oposição. Eu gosto muito desta cita de Ed Stetzer. Se você quer que a gente guste de você, não seja pastor. Se você quer que a gente guste de você, vaya a vender helado e barato. Não se hace reuniones contra el hombre que vende helado acá en la calle. Não estás em el ministério para que a gente goste de você. Estás em el ministério para hacer a vontade de Deus. Pablo não se preocupa com o que estão falando. Pablo não se preocupa com o que estão fazendo contra ele. Pablo
tem uma renda positiva. Em Brasil, eu conheço líderes que têm uma renda negativa. Sua renda é motivada por aquilo que fazem em oposição a ele. Seus corações estão enfermos. Não têm mais forças. Pablo tem uma renda positiva. Pablo reúne os discípulos. Camina por la cidade. E aquela era uma cidade como são as cidades do interior do Noroeste, onde eu vivo. Muito caliente. Muito caliente. Então, as coisas, o mercado, as tendas abriam hasta as 11 da manhã. De 11 da manhã, tudo se cerrava. E as pessoas iriam ao almoço e depois dormir e descansar até as 4 da tarde. Pablo procura na cidade um local. Encontra uma escola de um filósofo chamado Tirano. Tirano dava suas classes hasta 11 da manhã, cerrava às 11 da manhã, volvia hasta as 4 da tarde. Pablo aluga a escola de Tirano de las 11 da manhã às 4 da tarde. É o horário mais quente, mais caliente. E aquela era uma cidade em que muitas pessoas vinham a visitar para assistir as apresentações culturais, para comprar coisas em mercado, para ir a tratar de assuntos diversos. E as pessoas não tinham onde ficar entre 11 da manhã e entre as 4 da tarde. E para onde elas iam? Para a escola de Tirano, porque era coberta. E ali na escola de Tirano, Pablo les ministrava, les ensinava. E Pablo percebe logo que precisa não somente hablar. Então, aqui aparece em grego a palavra dialegomai. Pablo passa a dialogar, é participativo. Pablo fala, Pablo habla, pero as pessoas também hablam. Há diálogo. E Pablo trabalha por 2 anos. Ainda positiva, irmão. Eu quero que você volve a esta sua igreja. Apasionado por compartilhar a mensagem da missão integral do reino de Deus, do serviço, da missão, da justiça. Volve a sua igreja com 2, 3, 4, 10 pessoas em sua mente, nas quais você vai investir, discipular, treinar, equipar, para que sejam líderes com a visão do reino e da missão de Deus. Com uma renda positiva. Não se lhe importa a oposição que você pode ter. Sua renda hay que ser a renda do reino de Deus. Hay que ser a renda da missão de Deus. Uma renda positiva. Pablo, então, trabalhou na escola